Vamos começar, então, vamos dar início ao último Física para Curiosos deste ano. Eu quero agradecer ao professor Alberto Saá por ter aceito fechar o nosso Física para Curiosos com chave de ouro. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, um tema que foi merecedor do Prêmio Nobel de Física deste ano, e o professor Alberto Saá vai falar sobre a física dos buracos negros. Antes da gente dar início à nossa palestra, eu gostaria de informar que essa palestra ela está sendo filmada e que ela vai ser disponibilizada publicamente. Por favor, mantenham os vídeos e os áudios desligados. Caso queiram se identificar, vocês automaticamente concordam que a divulgação seja pública. Muito obrigada, gente. Professor Alberto Saá, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Flávia, e os outros organizadores pela oportunidade de falar aqui nesse evento, e parabéns por manter o evento funcionando nesses dias tão complicados, né? Então, como a Flávia já disse, o assunto dessa conversa de hoje é o Prêmio Nobel de Física deste ano, que foi um prêmio Nobel, ele foi dividido em duas partes. Uma das partes, 50% do prêmio, foi concedido ao Roger Penrose, por basicamente seus trabalhos teóricos, que nos ajudam a entender, de um ponto de vista mais fundamental, os buracos negros. E a outra metade do prêmio, ele foi dividido por esses dois astrônomos, astrofísicos, o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez, pelos trabalhos magníficos dos últimos 30 anos que eles vêm desenvolvendo, que permitiram que detectassem, que observassem um buraco negro no centro da nossa galáxia, né? Esse é um buraco negro muito mais próximo do que o buraco negro que eu vou discutir com mais detalhes hoje, e vocês vão entender por que eu prefiro falar do outro buraco negro, né? Dada a minha especialidade de trabalho, eu sou um relativista físico-matemático, eu vou focar mais no trabalho do Penrose, mas no final, se houver perguntas, interesse, eu posso comentar alguma coisa também sobre o problema da observação do buraco negro de Sagitário A, que é o nome desse buraco negro que está no centro da nossa galáxia, aqui, Sagitário A estrela, né? É sempre um desafio falar para um público amplo sobre o trabalho do Penrose ou sobre qualquer outro trabalho teórico de relatividade geral, porque essencialmente é um trabalho muito técnico, que é difícil você colocar em termos mais claros, né, para um público mais leigo, né? Eu dou como exemplo aqui, esse artigo foi publicado pela BBC, que tem tipicamente um ótimo trabalho de jornalismo científico, né? E eles apresentam o Penrose, assim que foi divulgado o Prêmio Nobel, dessa maneira, né? Sim, assim para você. Sua voz sumiu, Sá. Liga o microfone. Alguém me mutou. Eu estou mudo desde o começo? Não. Foi agora nos últimos segundos. Ok. Alguém me mutou por engano. Eu comentava que é difícil, é sempre um desafio falar de trabalhos de caráter um pouco mais teórico em relatividade geral, porque são trabalhos essencialmente muito técnicos que é difícil você traduzir em termos mais claros para leigos. E com um exemplo disso, eu queria mostrar esse artigo que saiu publicado na BBC, que tem um ótimo serviço de jornalismo científico. Assim que divulgaram o prêmio do Penrose, eles apresentaram o Penrose da seguinte maneira, né? O Sir Roger Penrose, o homem que provou que os buracos negros não são impossíveis. Não é isso que o Roger Penrose provou, né? Ele provou, na verdade, algo mais forte que isso, né? Quer dizer, os trabalhos de Penrose, não só de Penrose, mas basicamente Penrose e Hawking e vários outros, o que eles mostram é que buracos negros são inevitáveis, né?
é mais do que simplesmente mostrar que eles não são impossíveis, né? Quer dizer, não ser impossível significa que é basicamente impossível. Ele prova mais que isso, né? Ele prova que eles são inexoráveis, né? É uma consequência natural da relatividade geral sobre algumas condições bastante razoáveis, né? Esse prêmio Nobel, muita gente considera, e eu estou plenamente de acordo, que ele vem coroar o que se já chama da era áurea dos buracos negros, certo? Uma série de resultados bastante recentes, inclusive com parte experimental, parte observacional importante, que vem, que não deixa dúvidas que nós vivemos uma época muito especial para a física de buracos negros, né? E eu, para falar dessa era áurea dos buracos negros, eu organizei essa apresentação assim. Eu tenho que falar rapidamente um pouco da história dos buracos negros, inclusive para a gente contextualizar qual é a contribuição do Penrose nessa história, né? Eu vou falar das contribuições do Penrose. Eu coloquei para a relatividade geral, mas na verdade eu vou falar só para buracos negros, certo? As contribuições do Penrose são mais extensas dentro da relatividade geral do que simplesmente a física de buracos negros, né? E aí eu vou comentar sobre um resultado do ano passado, 2019, mas que o resultado ficou bastante famoso, ele foi bastante divulgado, amplamente divulgado na imprensa, que é a famosa foto do buraco negro que está nessa galáxia, MSE 87, né? E que foi a primeira imagem anterior, inclusive, quer dizer, a gente não tem a imagem ainda do buraco negro do centro da nossa galáxia, né? Mas essa galáxia está mais distante, curiosamente, e tem a imagem, né? E provavelmente vocês viram, essa é a imagem que saiu em todos os jornais, né? E essa imagem, na verdade, é uma foto, vamos pensar assim, né? Um retrato em pouca resolução de um objeto que é assim, tá certo? Que objeto é esse? Isso aqui é um fotograma de um filme, né? O Interstellar. E esse é o buraco negro do filme, que se chama Gargantua, né? Esse buraco negro, isso aqui é uma imagem construída em computador, mas é uma imagem realista do que deve ser um buraco negro. Isto aqui é uma imagem de pouca resolução disso aqui, né? E eu espero que vocês se convençam que falar desse retrato do buraco negro de M87 também é render uma homenagem ao Penrose, né? O Penrose, que tinha muitos interesses em expressões de artes visuais, né? Ele é um camarada importante para a gente poder compreender essas imagens, porque essas imagens a gente vai ver que elas são um tanto improváveis. Esses objetos aqui são objetos impossíveis, né? Se alguém tem dúvida que a gente vive uma era áurea de buracos negros, eu quero mostrar isso aqui, ó. Isso aqui sou eu falando em 1917, falando em 2018 sobre o Prêmio Nobel de 2017, na época em que física para curiosos era presencial, quer dizer, houve isso, ainda que é difícil acreditar, certo? Num passado não muito distante, as pessoas se reuniam em auditórios. Nesse caso, para minha felicidade, o auditório estava lotado, tá certo? Hoje em dia isso parece um passado distante, mas não foi tão distante assim. Isso foi em 2018, e eu comentava sobre o Prêmio Nobel de 2017, que dá para ler aqui, ó, ondas gravitacionais, Prêmio Nobel de Física, e tem a foto do Einstein aqui, certo? Os buracos negros tinham uma participação importante nesse fenômeno da observação das ondas gravitacionais, né? A colisão de dois buracos negros foi o evento que gerou essas ondas gravitacionais que foram detectadas no dia 14 de setembro de 2015, tá certo? Que é o dia do meu aniversário. Veja só, né? Essas ondas que foram detectadas na Terra no dia 14 de setembro de 2015, que valeram o Prêmio Nobel de 2017, foram ondas que se originaram na fusão de dois buracos negros, certo? Então, a gente está vivendo uma época muito especial para a física de buracos negros. Mas vamos lá, vamos começar a nossa trajetória aqui para a gente poder entender e apreciar um pouco dos trabalhos que valeram o Prêmio Nobel deste ano, né?
Eu tenho que falar de buracos negros, certo? Buracos negros, ele é uma previsão da realidade de Einstein, certo? A teoria da relatividade geral de Einstein é a teoria da gravitação, que ela substitui a teoria newtoniana, porque a teoria newtoniana tem diversos problemas, e é a teoria que a gente considera correta hoje, comprovada em qualquer observação que tenha sido feita até agora, né? Essencialmente, um buraco negro, eu não quero me aprofundar aqui em detalhes, mas um buraco negro é um objeto que ele tem uma atração gravitacional tão intensa que nada consegue escapar dessa atração gravitacional, nem mesmo a luz, né? A estrutura que caracteriza um buraco negro, que diferencia um buraco negro, é o chamado horizonte de eventos, né? Então, um buraco negro é um objeto que possui um horizonte de eventos. E o horizonte de eventos, ele é uma região do espaço-tempo que tem uma propriedade curosa, ela funciona como uma espécie de membrana pela qual você só consegue atravessar numa direção. Você consegue passar de fora para dentro de um buraco negro, mas nunca de dentro para fora, né? O cartoon mais preciso que eu conheço para descrever um buraco negro é essa ideia de um fluido que escoa por um determinado raro, por um determinado sorvedouro, né? E a velocidade do fluido, quando ele escoa, é maior do que a velocidade com que os barquinhos conseguem navegar. Então, se você passa por essa região onde a velocidade de escoamento da água é maior do que a velocidade com que os barquinhos podem navegar, você está fadado a ser dragado para o interior desse ralo, certo? Você não tem como escapar. Você consegue passar facilmente de fora para dentro, mas de dentro para fora é impossível, né? Quer dizer, esse cartoon ele tem a imagem mais interessante e é a analogia mais correta do que vem a ser um horizonte de eventos em um buraco negro, certo? Agora, buraco negro autêntico não tem nada a ver com água, certo? Isso tem a ver com atração gravitacional, né? Essa é uma história bastante curiosa, porque Einstein formula a teoria da relatividade geral na sua forma definitiva em 1916. No mesmo ano, este senhor, Karl Schwarzschild, ele apresenta, para espanto de muita gente, em particular do Einstein, ele apresenta uma solução exata das equações de Einstein, que seria o equivalente do potencial 1 sobre R, que é o potencial da gravitação newtoniana, para o caso da relatividade geral, né? Então, a chamada solução de Schwarzschild é o equivalente na relatividade geral do que é o potencial 1 sobre R da gravitação newtoniana. É a solução mais simples e corresponde, a gente pode pensar, ao campo gravitacional de um objeto pontiforme e esfericamente simétrico. Tá certo? É a solução mais simples, né? A história por trás da solução de Schwarzschild é muito rica, diz muito a respeito da época em que ela foi feita. Talvez alguns conheçam a história. O Schwarzschild escreveu esse artigo durante a Primeira Guerra Mundial, na qual ele estava no exército alemão, né? E essa é uma história que eu conto nesse artigo que foi escrito para a comemoração do centenário da solução de Schwarzschild, né, em 2016, que está disponível, aberta na nossa revista brasileira de Ciência e Física, que eu sempre gosto de dar como referência para os estudantes. Tem muita coisa muito boa de qualidade lá, essa é uma revista aberta. E, em particular, esse artigo conta toda a história por trás da descoberta do Schwarzschild, que é uma história bastante interessante, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas a solução de Schwarzschild é esta, tá certo? Tem uma cara meio esquisita aqui, explicar o que é isso, mas para a gente aqui é importante dizer que isto aqui é o equivalente da solução 1 sobre R, que a gente conhece na gravitação newtoniana, para o caso da relatividade geral, tá certo?
Quando você tem uma solução desse tipo, a primeira coisa que você pergunta é como que determinados objetos, ou mesmo a luz, como elas se propagam na presença desse campo gravitacional, né? Então, é o que em física a gente chama de problema de espalhamento, tá certo? Então, você tem aqui um caroço central, que é o buraco negro, em torno do buraco negro você tem a ação gravitacional, que é mediada por uma expressão desse tipo aqui, e isso aqui é a trajetória, nesse caso aqui é luz, tá? Mas que é uma novidade, porque dentro do contexto newtoniano não é claro como é que luz interage com o campo gravitacional. No contexto da relatividade geral é absolutamente claro, luz interage gravitacionalmente, em particular você tem desvio causado por campo gravitacional, e este texto em alemão aqui, ele é de 1919, né? Escrito num livro desse senhor, do von Laue. Então, eu quero dizer, o que é importante para a gente aqui, é que em 1916 a relatividade geral é apresentada, no mesmo ano a solução é proposta, né? E em 1919 isso aqui já era material de livro-texto, né? Então, já tinha livro-texto, os estudantes na época, certo? Já tinham um livro que eles podiam estudar, contando como que é a trajetória de corpos ou de luz movendo-se sobre a ação de um campo gravitacional no contexto da relatividade geral, né? Isso aqui é matéria de livro-texto. A gente vai voltar já a esse problema, né? A solução de Schwarzschild, ela tem algumas propriedades curiosas, né? O Schwarzschild não se preocupou muito com essas propriedades. A primeira pessoa que se preocupou seriamente com as chamadas singularidades da solução de Schwarzschild foi o Eddington, esse senhor aqui, né? 1920 também, né? 5 anos depois da teoria ter sido proposta. A solução de Schwarzschild tem singularidades. Isso não é tão estranho assim, porque o potencial newtoniano sobre R tem singularidade. Se você coloca R igual a zero, o potencial é singular lá, né? O potencial não está definido em R igual a zero, que é onde está a fonte. Então, o fato de um potencial gravitacional esfericamente simétrico ter singularidade não é um problema, né? A coisa curiosa na solução de Schwarzschild é que ela tem duas singularidades. Ela tem uma singularidade em R igual a zero e tem uma outra singularidade em esse R igual a alfa, né? E no início ninguém se preocupou muito com a natureza dessas singularidades. O Eddington foi o primeiro que apontou que tem uma diferença sutil entre a singularidade em R igual a zero e a singularidade em R igual a alfa, né? Posto em palavra, a principal diferença é o seguinte: a singularidade em R igual a zero ela é parecida com a singularidade do potencial newtoniano. O que a singularidade do potencial newtoniano tem de especial? Que essa singularidade está contida numa região do espaço tão pequena quanto você queira. Tá certo? Se eu colocar uma casquinha em torno do R igual a zero, da origem, se eu tomar essa casquinha tão pequena quanto eu queira, a singularidade está lá dentro, né? Então, existe um monte de trajetórias que nunca vão encontrar a singularidade. A não ser que você coloque uma trajetória, por exemplo, com uma colisão frontal, em que você tem acesso à singularidade, tem um monte de trajetórias que nunca vão sentir a singularidade. Já essa singularidade em R igual a alfa é diferente, né? Você não pode colocá-la numa região do espaço tão pequena quanto você queira. Essa singularidade parece ser mais difícil de ser evitada, né? Em certos aspectos, ela parece até ser inevitável, né? Essa análise, esse alerta, né, foi levantado pelo Eddington, né? Essa é uma história muito curiosa. O Eddington propõe para o seu estudante mais brilhante, que era o Chandrasekhar, que ganhou o prêmio Nobel nos anos 80 por uma série de trabalhos que ele fez sobre evolução estelar, né? Que o Chandrasekhar estudasse a natureza dessa singularidade. O Chandrasekhar propõe o que modernamente a gente chama de modelo de colapso gravitacional. O Chandrasekhar mostra que essa singularidade esquisita, ela é de fato viável,
de você encontrar e, de certa maneira, é relativamente fácil que você encontre essa singularidade, né? Os resultados do Chandrasekhar foram contestados por muita gente, né? Ele brigou com o Eddington, essa é uma história famosa. Ele acabou sendo praticamente expulso de Cambridge, onde ele estava. Ele recomeçou a vida nos Estados Unidos, né? Agora, o Chandrasekhar tinha a oposição do Einstein. O Einstein dizia que essa singularidade em R igual a alfa era uma singularidade que não tinha sentido fisicamente, ela era inacessível e que a gente não devia se preocupar com isso. Quer dizer, o Chandrasekhar ele tinha oponentes realmente de porte importante, certo? Não só o orientador dele, o Eddington, mas como o próprio Einstein estava contra o Chandrasekhar, né? A gente sabe que o Chandrasekhar estava certo, né? Hoje a gente sabe que o Chandrasekhar estava certo. Na época não era tão claro assim, né? Os principais resultados que mostraram que o colapso gravitacional é algo que ocorre e que, portanto, essa singularidade esquisita em R igual a alfa fica exposta, vem dos trabalhos do Oppenheimer, né? O Oppenheimer foi o primeiro a contextualizar isso aqui corretamente, né? Ele percebeu que essa singularidade em R igual a alfa, esse alfa é o famoso 2M, né? Essa região, essa esfera, né, de raio 2M, ela tem umas propriedades curiosas, né? Quer dizer, você não consegue emitir sinal nenhum de luz dali, tá certo? Os sinais de luz que são emitidos dali sofrem um processo que a gente chama de redshift, e na prática esse sinal ele não é percebido por ninguém por um observador no infinito, por exemplo, como observador distante, né? E o Oppenheimer chamou esses objetos para os quais essa região R igual a alfa era aparente, né? Ele chamou isso de Frozen Stars, né? Que é um nome bastante adequado, das estrelas frias, né? Porque uma estrela para a qual esse raio fosse exposto, né? Ela não ia emitir luz, não ia emitir calor, né? Ele chamou isso de Frozen Star, né? Este alfa, que é o que a gente hoje chama de raio de Schwarzschild, por causa do Sol, por exemplo, ele é da ordem de alguns poucos quilômetros, né? Então, quer dizer, o Sol, por causa do Sol, esse parâmetro de raio, chamado raio de Schwarzschild, ele não é acessível, né? Ele está dentro do Sol. Então, né? Agora, se você tem um objeto muito compacto, de densidade muito grande, pode ser que esta região é acessível, né? Essa região é o horizonte de eventos, né? O que a gente chama de horizonte de eventos. Se vocês olharem as datas aqui, vocês vão perceber que tem uma coisa notável aqui, é 39, certo? O que tem aqui? Tem a guerra, né? Tem a guerra e em todos os países envolvidos na guerra, todo mundo começa a se envolver com o esforço de guerra e relatividade geral não era algo tão prioritário assim. Então, a relatividade geral foi uma das atividades que ficaram completamente esquecidas, adormecidas durante a guerra, né? E você não tem basicamente nada sendo publicado, sendo estudado nos próximos 10, 20 anos, né? Algumas áreas floresceram durante a guerra e no período pós-guerra, mas não foi o caso da relatividade geral. A relatividade geral ficou esquecida, né? Existe um renascimento da relatividade geral, e eu tenho que falar nisso porque o Penrose tem participação importante no renascimento da relatividade geral, né? E eu marco aqui como o começo desse renascimento, o final dos anos 50, os trabalhos do Finkelstein, de uma série de outros pesquisadores, que eles esclareceriam definitivamente a natureza daquela singularidade do R igual a alfa, do R igual a 2M, certo? O nosso entendimento moderno de um horizonte, como aquela coisa que eu disse dos barquinhos, como sendo uma membrana que só pode ser cruzada numa direção, isso surge no final dos anos 50, por uma série de trabalhos, mas basicamente pelos trabalhos do Finkelstein, né? Quer dizer,
Isso que eu estou apresentando aqui é uma seleção muito pessoal minha, assim, umas escolhas muito, né, tem a ver com as minhas preferências, né? É óbvio que as coisas são um pouco mais complexas do que isso, né? Também é nessa época, poucos anos depois, 5 anos depois, que esse senhor, o Roy Kerr, ele propõe o que a gente chama hoje de solução de Kerr, buraco negro de Kerr. Por uma série de razões, esse é o buraco negro mais importante e mais realista possível, né? Esse é um buraco negro que tem rotação, né? A solução de Schwarzschild, ela corresponde a uma fonte, que é um corpo esférico, pontiforme, sem rotação. Note que no contexto newtoniano é relevante ter rotação ou não. Quer dizer, o fato do corpo da fonte estar girando, se ela é simétrica, no contexto newtoniano, não muda o campo gravitacional. No contexto da relatividade geral, muda bastante, né? Do ponto de vista astrofísico, as coisas giram, tudo gira. O que é raro em astrofísica é você encontrar coisas que têm momento angular zero, né? Quer dizer, em geral, as coisas têm momento angular em astrofísica. Fontes, campos gravitacionais e fontes com momento angular não são descritas pela solução de Schwarzschild, né? Ela não descreve satisfatoriamente. A descrição correta é pela solução de Kerr, né? Esta é a solução importante para a gente falar de buraco negro astrofísico realista, certo? Porque os buracos negros astrofísicos realistas, eles têm momento angular, né? É dessa época aqui que surge a chamada escola de Princeton, que é centrada nesse senhor, que é o Wheeler, né, que tem uma longa história na física, né? Vários dos problemas modernos que a gente estuda até hoje foram propostos inicialmente pelo Wheeler e seus colaboradores, né? O Wheeler é uma pessoa muito especial. Ele é muito famoso. Ele era um grande frasista, né? Ele é considerado responsável por ter cunhado o termo buraco negro e muitos outros termos na física, né? Ele certamente é a pessoa que difundiu o termo buraco negro, mas ele não foi quem criou o termo de buraco negro. Tem pelo menos um precedente, que é uma jornalista, né? Esta senhora, que é uma jornalista, ela, isso está documentado, ela foi a uma conferência no começo dos anos 60, nos Estados Unidos, de astrofísica, e ela ouviu, ninguém registrou quem disse, mas ela ouviu alguém ter dito que esses objetos, como aquelas soluções de Schwarzschild, como essas soluções de Kerr, esses objetos, eles se portam no céu como buracos negros, black holes in the sky, tá certo? Ela ouviu isso e ela publicou num jornal essa expressão, né? Isso 4 anos antes do Wheeler passar a usar de maneira mais ativa, né? Só que, infelizmente, ninguém registrou quem foi a pessoa que disse isso, porque ela era uma jornalista, ela copiou aquilo, né? Há quem diga que foi o Dick, que era um professor bastante conhecido de Princeton, e que o Dick tinha cunhado esse termo buraco negro por causa de uma prisão em Calcutá. Essa foi uma prisão terrível, que tinha uma cela especialmente ruim, em que você jogava o prisioneiro lá e não voltava mais, né? E a cela era um buraco negro. Enfim, né? Nesse contexto do Renascimento que o Penrose e o Hawking apresentam seus teoremas da singularidade, que eu vou falar rapidamente, né? Que são fundamentais para que a gente entenda os buracos negros como objetos físicos mais do que possíveis, né? Lembre-se do que eu comentei lá do artigo da BBC, mais do que possíveis, mas como objetos físicos prováveis, muito prováveis de existirem, não só possíveis, né? E fechando isso aqui, obviamente não tem como não falar do Bekenstein.
e de toda a analogia termodinâmica. Os buracos negros têm comportamentos termodinâmicos riquíssimos, né? E a partir daqui as coisas começam a ficar muito próximas, né? Quer dizer, não tem sentido ficar fazendo análise histórica de conceitos que, né, que são mais recentes. Você tem que esperar um certo tempo para que essas coisas assentem e para que você consiga fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, certo? Então eu vou parar aqui, não vou continuar para chegar nos dias de hoje falando de buracos negros, tá certo? Então é nesse contexto que o Penrose tem seus trabalhos importantes, né? Eu tenho que falar do Penrose, certo? Esse é um discurso que eu sempre falo para os estudantes, que para um cientista, a figura do cientista renomado como Penrose, né, por mais que ela desperte admiração, ela é irrelevante, né? Nós, como cientistas, nós somos treinados a estudar, nós nos debruçamos sobre a obra de um cientista, não sobre a história do cientista. A história do cientista é meio irrelevante para a gente, certo? Mas, enfim, eu tenho que falar, porque afinal ele foi distinguido com o Prêmio Nobel, então eu tenho que comentar, né? O Penrose, ele nasce em Colchester, na Inglaterra, em 1931, então ele já é bastante idoso, né? Ele é matemático de formação, então ele tem o título, né, que a gente chamaria hoje de bacharel em matemática na University of London em 1955, né? E em seguida ele vai para Cambridge trabalhar em seu doutorado, inicialmente sob orientação do Hodge, que é enfim, o pai da geometria algébrica moderna. Ele acabou terminando com outro orientador, com o Todd, mas o mentor dele era o Hodge, né? O Penrose, ele nasce numa família de altíssimo nível cultural, né? O pai dele é um geneticista pioneiro em uso de matemática e estatística, em estudos de genética, chama Lionel Penrose, né? Ele tem um irmão mais velho, que é o Oliver Penrose, que é um físico importante, que o Penrose sempre diz que o verdadeiro precoce da família, o talento evidente da família, sempre foi o irmão dele, o Oliver Penrose, né? Ele tem uma irmã que é uma cientista completamente realizada, e ele tem um outro irmão que é um grande mestre do xadrez, Jonathan Penrose, certo? Ele vem de uma família de altíssimo nível, né? E o Penrose, ele comenta sobre os dias dele de Cambridge, isso é uma história muito interessante. Ele conta que ele estava estudando matemática, né, mas que ele adorava frequentar seminários diversos, em particular seminários físicos, né? E o irmão dele estava lá, o irmão dele é mais 2 anos mais velho que ele, né? E ele conta que um dia ele foi ao seminário do famoso Fred Hoyle, que era um cosmologista muito importante na Inglaterra nessa época, e o Fred Hoyle começou a falar de cosmologia relativística, e o Penrose, Roger Penrose, tinha algumas dúvidas e perguntou para o irmão, para o Oliver, o que aquele senhor Fred Hoyle estava dizendo, né? E aí o Oliver Penrose disse, olha, eu não sei o que ele estava dizendo, mas eu conheço alguém que sabe, né? E apresentou o Penrose a esse alguém que sabia. Alguém que sabia é esse senhor, é o Dennis Sciama, né? O Dennis Sciama era um astrofísico de refinadíssima formação matemática, em Cambridge na época, e o Penrose começou a frequentar vamos chamar assim, as reuniões de grupo dos estudantes do Sciama, e o Sciama tinha, então, um estudante que, na época, era bastante promissor, que era esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz é o Hawking, né? O Hawking é um pouco mais jovem, o Hawking faleceu 2 anos atrás, né? O Hawking era um pouco mais jovem que o Penrose, né? Mas eles começaram juntos, quer dizer, o Penrose inicia a sua jornada na relatividade geral de mãos dadas com Hawking e sob a batuta do Sciama. É difícil você encontrar uma combinação mais promissora do que essa, certo?
E o Penrose, ele conta que ele sempre teve muito interesse em artes, em particular em artes visuais, né? E ele conta que ainda na época que ele era estudante de graduação, houve um congresso, um dos famosos congressos mundiais de matemática, que foi em Amsterdã. Em Amsterdã ele foi no museu e descobriu, viu uma gravura de um artista que na época já era famoso, que era o Escher, né? Martin Escher, né? E a gravura é esta, ela se chama Day and Night, e o Penrose fez a seguinte análise dessa gravura, que já demonstra uma sensibilidade matemática muito especial, né? Ele diz que essa gravura, ela localmente faz sentido e globalmente não. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte: se você olha essa região da gravura aqui, ó, você tem pássaros brancos que estão voando num fundo escuro que sugere que é uma noite, né? Se você olha desse outro lado aqui, ó, você tem pássaros escuros que estão voando sobre um fundo claro que sugere que é dia, né? Por isso que chama Day and Night. Agora, quando você olha como o quadro inteiro, ele não faz sentido, tá certo? Porque tem uma transição esquisita aqui, aqui é noite, aqui é dia, né? Então, o Penrose dizia que esse quadro é um quadro que localmente você tem um comportamento, tá certo? E globalmente esse comportamento é meio inconsistente, você não consegue compatibilizar isso aqui com isso aqui, tá certo? Um olhar matemático um pouco mais cuidadoso percebe aí o que está acontecendo, certo? Está brotando aqui as ideias de cohomologia e essas coisas, né? E o Penrose conta que ele voltou de Amsterdã maravilhado com essa gravura, né? E ele queria estender essas ideias, né? Ele queria criar objetos com essa propriedade. Ele queria criar objetos que localmente eles tinham sentido e globalmente não. E ele conseguiu um aliado nesse trabalho. O aliado é o pai dele, tá certo? O primeiro artigo do Penrose é esse, escrito com o pai, Lionel Penrose, né? Em que ele comenta aqui, ó, do Escher e tal, e ele dá nome a esses objetos dos chamados objetos impossíveis, né? Que é um tipo de ilusão de ótica muito interessante, muito curiosa. Nesse artigo aqui, eles têm uma espécie de receita, uma espécie de algoritmo de como construir esses objetos. E ele conta que, assim que eles terminaram esse artigo, que eles ficaram muito contentes com o resultado, veio a dúvida tremenda de para onde você pode publicar isso, certo? Isso não é um trabalho de física, não é um trabalho de matemática. E o pai do Penrose, na época, era muito amigo do presidente da Sociedade de Psicologia da Inglaterra. E eles mandaram para a revista de psicologia, e foi publicado, certo? Então, esse artigo está publicado no British Journal of Psychology, está lá, né? Com o Penrose pai e o Penrose filho, né? Lionel Penrose. E o tipo de objeto impossível que esse artigo nos ensina a construir é um objeto desse tipo aqui. Esse aqui é o famoso triângulo de Penrose. Tá certo? O que o triângulo de Penrose tem de diferente aqui? Lembre-se daquilo que eu falei, o objeto que localmente faz sentido e globalmente não. Ó. Se você olhar essa esquina aqui, ó, ela faz sentido. Né? Isso aqui é um objeto possível. Se você olha aqui, ó, essa também isso aqui é um objeto possível. Se você vem aqui, ó, também é um objeto possível. Agora, quando você monta o objeto inteiro, ele é impossível. Esse aqui é um objeto que está torcido de uma maneira que ele não existe. Tá certo? Então, apesar de localmente o objeto ser bem comportado, globalmente ele não faz sentido. Né? Um outro exemplo que tem nesse artigo é este aqui, ó, né? Essa é uma estrutura um pouco mais complicada. Né? Então, se você vê esses cruzamentos aqui, esta esquina, esses cruzamentos, todos fazem sentido. Agora, quando você monta o objeto globalmente, ele não faz sentido. Esse objeto está torcido de um jeito que ele não pode existir. Tá certo? O objeto impossível mais famoso desse artigo é este aqui, ó,
que se chama escada de Penrose, tá certo? Isso aqui é uma escada em que todos os lances de escala estão subindo aqui, ó. Tá certo? Então, se você olha cada lance aqui, ó, faz sentido. Agora, quando você coloca todos os lances juntos, não faz sentido. Né? Você não consegue estar subindo sempre assim. Né? E o Penrose e o pai, eles gostaram tanto deste resultado aqui, que eles escreveram para o Escher. Eles escreveram para o Escher, e o Escher gostou muito, e o Escher fez, então, esta gravura, que é a famosa, certo? Que chama Ascending and Descending, subindo e descendo, tá certo? Em que ele implementa aqui a escada de Penrose. Né? Então, essa coisa dos objetos impossíveis, eu queria deixar registrado aqui, porque a gente vai ver que as imagens modernas dos buracos negros têm um quizinho disso aqui, vocês vão ver. Tá certo? Eu também tenho que dizer que o Penrose, apesar de ser um matemático e ter uma série de resultados extremamente matemáticos, ele sempre manteve um interesse vivo pela física. Né? Então, isso aqui é um tipo de estudo que todo mundo, estudante de iniciação científica de relatividade, conhece, certo? Quer dizer, se você tem um objeto se movendo com velocidade relativística, qual é a aparência desse objeto? Quer dizer, um observador parado olhando aquele objeto, o que ele vê? Né? Eu já adianto que é mais complicado do que simplesmente fazer contração de Lorentz, está um pouco mais complicado. Né? O Penrose é o primeiro a fazer esse tipo de estudo, tá certo? Em 1958. Né? Os trabalhos importantes do Penrose são um pouco mais tarde, né? No final dos anos 60, que são os trabalhos relacionados com colapso gravitacional. Eu vou voltar aqui depois, eu comento essas estruturas, mas o importante é que os trabalhos dele e com o Hawking são os trabalhos que ajudam a que a gente compreenda da maneira moderna o que é um buraco negro, que implica naquilo que eu disse, que o buraco negro é mais do que um objeto possível, né? Ele é um objeto provável na natureza. Né? A gente pode resumir as contribuições do Hawking e Penrose em alguns teoremas. São vários desses teoremas, né? Mas, em palavras, esses teoremas podem ser descritos assim, né? Que, sob hipóteses fisicamente razoáveis para o conteúdo da matéria, e quando eu falo fisicamente razoável, é basicamente dizer que matéria gravitacionalmente atrai. Só isso, tá certo? A ocorrência de uma singularidade central no colapso gravitacional é inevitável, quer dizer, aquelas estruturas que a gente viu que existem na solução de Schwartz, na solução de Kerr, elas são mais gerais do que isso. Elas sempre vão aparecer em qualquer situação que envolva o conteúdo de matéria com propriedades fisicamente razoáveis. Tá certo? Isso é... Eu tenho a versão cosmológica que eu não vou falar, que eu não vai agregar muita coisa aqui. Tá certo? Junto com esses teoremas, surgem as que modernamente são conhecidas como conjecturas da censura cósmica, né? Que diz que essas singularidades sempre estão envolvidas por um horizonte de eventos. Né? Essa parte é uma conjectura, se é uma conjectura, então, quer dizer, não é um teorema, a gente não sabe se é verdade ou se é verdadeiro ou falso, mas há vários indícios para que isso, pelo menos do ponto de vista clássico, né, eu digo, sem invocar fenômenos de mecânica quântica, que essa conjectura é verdadeira, tá certo? Se você permite elementos não clássicos, como, por exemplo, elementos, fenômenos de mecânica quântica, aí você tem dúvidas, tá certo? Mas a verdade é que ninguém espera que essas coisas sobrevivam num contexto de mecânica quântica, né? Isso aqui, obviamente, é do Wheeler, tá certo? Então, ele dizia que
a natureza abomina singularidades nuas, quer dizer, as singularidades elas têm que necessariamente estarem envolvidas, cobertas com o horizonte de eventos, né? Esse diagrama ele foi desenhado pelo Penrose mesmo, né? Isso ilustra um dos primeiros trabalhos dele sobre os teoremas de singularidade, onde ele apresenta um conceito-chave que a gente chama de superfície aprisionada, tá certo? Mas é ele que fez isso aqui, né? E ele tem muito orgulho de ser um exímio desenhista. Essa aqui é uma outra versão do mesmo desenho, publicada na Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, né? Que é muito incomum que matemáticos publiquem esse tipo de coisa, né? O Penrose é um caso bastante especial, né? Essas estruturazinhas desenhadas aqui são chamadas cones de luz, tá certo? Que eles determinam a estrutura causal do espaço-tempo, e todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa dizendo que na relatividade geral o campo gravitacional se manifesta como curvatura do espaço-tempo, certo? Essas coisas não são tão fáceis de ver. Essa curvatura do espaço-tempo se manifesta como distorções nesses cones de luz aqui, tá certo? Deixa eu falar agora da imagem do buraco negro para que a gente consiga relacionar isso com a história dos objetos impossíveis, né? Porque eu prometi que isso também ia ser uma homenagem para o Penrose, mesmo apesar do Penrose não estar envolvido pessoalmente nessa colaboração, que é o Event Horizon Telescope, que é a colaboração de radioastronomia que nos proporcionou esta imagem bonitinha aqui, que eu disse que é uma versão de pouca resolução desta aqui, tá certo? Isso aqui é uma imagem criada por computador realista, tá certo? Isso aqui é uma imagem de um objeto deste que está a 56 milhões de anos-luz daqui, tá certo? Está nessa galáxia chamada M87, que está a 56 milhões de anos-luz aqui. Está muito mais longe do que o centro da nossa galáxia. O centro da nossa galáxia está só a 20 mil anos-luz. Tá certo? Para poder entender a natureza dessa imagem aqui, eu tenho que falar um pouquinho da física intrínseca dos buracos negros, em particular do que se chama lentes gravitacionais. Tá certo? Tem dois regimes de lentes gravitacionais. Tem o chamado regime fraco de lentes gravitacionais, né? Então, o regime fraco de lentes gravitacionais essencialmente tem a ver com os desvios que trajetórias de luz são submetidos quando você passa próximo de corpos gigantescos, certo? Um campo gravitacional intenso. Então, esse é o caso típico, né? Então, o observador está aqui, nós na Terra, você tem uma estrela aqui, você pode supor com ótima aproximação que a luz que sai da estrela que se viaja por uma trajetória retilínea, quando ela se aproxima de um corpo de intensa atração gravitacional como o Sol, isso aqui é defletido e o camarada que está na Terra acaba atribuindo uma posição diferente no céu aqui, tem um desvio aqui, tá certo? Esse é o típico configuração de lentes gravitacionais fracas. Isso é que está por trás do famoso observação do eclipse de 1919 de Sobral, né, que foi um evento bastante importante para verificação observacional das previsões da relatividade geral, né? Essa previsão aqui feita no contexto da relatividade geral é compatível com as observações que foram feitas, tá certo? Mas para a gente entender aquela imagem, a gente precisa do que se chama regime forte, tá certo? O regime forte é o que está lá no livro do von Laue, é essa construção aqui, tá certo? O regime fraco corresponde a essa trajetória aqui, né? Então, a gente pode supor que essas linhas são trajetórias de luz ou de corpos, tem uma sutil diferença, mas para a gente aqui, a gente não vai se preocupar com isso. Então, essa trajetória que está distante do centro atrator aqui, ela sofre um pequeno desvio.
a gente chama isso, que ela está no regime de lente gravitacional fraca. O que a gente caça são essas aqui, que testam, que experimentam o campo gravitacional mais intenso, e estão no que a gente chama de regime forte das lentes gravitacionais. Tá certo? Eu vou ilustrar isso aqui, não com o trabalho do von Laue, mas com o trabalho mais recente desse meu estudante, que é o Paulo Silva, Paulo Piva. Isso aqui é o centro atrator, né? E isso aqui tá, eu estou reproduzindo o trabalho do von Laue, né? Quer dizer, você pode supor que estas trajetórias começam aqui horizontalmente, ao longo dessa reta vertical. Essa distância aqui é o que a gente chama de parâmetro de impacto do espalhamento, mas não vem ao caso aqui, tá certo? E você pode ter uma trajetória desse tipo aqui, né? Você pode ter uma trajetória de um raio de luz, um objeto que é lançado aqui na horizontal a partir desse ponto, e ele faz uma trajetória dessa em torno do centro atrator, né? Essa trajetória, ela é possível no contexto newtoniano. Você pode, no contexto newtoniano, ter uma trajetória hiperbólica assim, bem exagerada, você pode, né? Então, essa trajetória aqui, que está provando o campo gravitacional fraco, ela não é tão, perdão, provando o campo gravitacional forte, ela não é tão impressionante assim. Este aqui é mais impressionante, né? Porque isso aqui não existe newtonianamente, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu abaixei um pouquinho o ponto de partida, né? Eu estava aqui, eu estou saindo um pouquinho para cá, estou diminuindo o parâmetro de impacto, eu estou provando o campo gravitacional mais forte, e você tem uma trajetória dessa aqui, ó, que é uma coisa que não existe no contexto newtoniano. Você pode ter algo assim, ó, pior ainda, certo? Você dá uma volta inteira e sai para lá, certo? Parece uma coisa de campo fraco, mas não é de campo forte, certo? Você deu uma volta aqui, né? Você pode ter algo como isso. Na verdade, você pode dar quantas voltas você quiser aqui, né? Você vai diminuindo isso aqui. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso aqui, ó, né? Então, esse objeto, esse raio, ele tocou aquela superfície que eu disse que tem um comportamento de membrana que só pode ser cruzado numa direção. Então, se for um raio de luz ou se for um objeto, no momento que ele toca lá, ele está perdido, tá certo? Você não vai ter mais, ele se perdeu. E isso aqui também, tá certo? Eu apresentei isso como sendo a trajetória de um raio de luz, ou uma partícula, o que você quiser, que começou aqui e fez essa trajetória. Mas eu podia fazer o contrário, eu podia dizer que por exemplo, este raio de luz foi emitido aqui e capturado aqui. Tá certo? Este aqui, ó, foi emitido aqui e capturado aqui. Este aqui foi emitido aqui e capturado aqui. Tá certo? Né? Este aqui é um caso diferente, né? Porque essa superfície aqui, ela não emite luz nenhuma, né? Então, esta trajetória aqui é uma trajetória que nunca vai ser iluminada. Quer dizer, quem estiver aqui não vai ver nada. Tá certo? Porque esse camarada necessariamente nasceu aqui, tá certo? E essa é uma região, aquela que eu disse que você não vai ver nada. Tá certo? Então, existe uma região aqui que é meio escura, né? Isso é o que a gente chama de sombra do buraco negro, tá certo? Essa região aqui, você não vai ver nada, né? Porque os raios que chegam aqui tiveram origem na superfície do buraco negro que você não vê nada. A sombra do buraco negro tipicamente é maior que o buraco negro, né? Ok, isso aqui vai ajudar a gente a entender como que é a imagem, como se forma a imagem do buraco negro, tá certo? Eu estou dizendo que buraco negro não emite luz, certo? Buraco negro é a coisa mais opaca que existe aí. Então, que sentido tem falar de imagem, tá certo? Porque você consegue fazer imagem de objetos ou que emitem luz ou que de alguma maneira estão iluminados, tá certo? Agora, um buraco negro a 58 milhões de anos-luz daqui, luz ele não emite, né? Como é que eu vou iluminar um buraco negro que está a 58 milhões de anos de luz aqui para poder fazer uma imagem dele, certo? Você não precisa iluminar, porque ele já carrega a lanterna dele, tá certo? E a lanterna dele é chamada de disco de acreção, tá certo? O disco de acreção é uma estrutura que está em torno, tipicamente, de todo o buraco negro, tá certo?
que tem forma de panqueca, tá certo? São discos, que se chama disco de acreção. Aí esse disco é quente, né? Então, sendo quente, ele emite todo o espectro eletromagnético. E ele corresponde à matéria que está sendo depositada no buraco negro. O termo é acretada, ela está sendo acretada pelo buraco negro, tá certo? Isso aqui é uma representação pictórica do disco de acreção, mas essa representação aqui não é muito boa, não. Eu prefiro mostrar essa aqui, ó. Isso aqui não é um buraco negro, isso aqui é Saturno, né? Mas a relação com o disco de acreção é a mesma, certo? Você tem uma estrutura em forma de disco, aqui no plano equatorial, e aqui no meio, você tem, no caso do buraco negro, você tem o seu buraco negro com o disco aqui, tá certo? Então, o disco, ele vai sendo engolido pelo buraco negro, esse processo é tipicamente lento, de tal maneira que essa estrutura do disco perdura, tá certo? Então, ela é bastante duradoura, você consegue observar durante muito tempo, né? O que eu vou fazer agora é fazer um corte aqui, ó, né? E vou olhar aqui no buraco negro, certo? Vou olhar aqui, ó, um corte com o disco cortado aqui, o buraco negro no meio, que é isso aqui, ó, tá certo? Então, aqui está o disco cortado, né? Ele está saindo aqui da tela, o buraco aqui no meio, e aqui o plano do observador, que está a 58 milhões de anos-luz aqui, que somos nós, tá certo? A luz que é emitida pelo disco, tá certo? Porém, como ela passa perto do buraco negro, ela está sujeita àqueles fenômenos que eu falei lá atrás de ventos gravitacionais fortes, aquelas trajetórias malucas lá, tá? Né? Então, vamos olhar primeiro essa região aqui. Ó. Essa aqui é a parte de cima do disco, tá certo? Essa parte, os raios de luz que são emitidos aqui, eles são distorcidos pela presença do buraco negro. Vou começar por aqui, ó, esse da frente aqui, ó. É o mais fácil. O raio de luz que é emitido aqui, ó, ele não passa perto do buraco negro. Então, ele se move como fosse em linha reta, né? E ele chega aqui no observador, tá certo? É pouco distorcido. Ele dá origem a essa região aqui, ó, do disco, da imagem do buraco negro. O que está aqui atrás é diferente, né? O que está aqui atrás, ele já passa perto do buraco negro, como, por exemplo, esse raio aqui, ó. Ele passa perto do buraco negro e ele sofre aquela trajetória, aquelas distorções de trajetórias que eu mostrei lá atrás do trabalho do Paulo Piva, tá certo? Então, você tem essa distorção aqui e esse camarada o vê aqui, ó. E a mesma coisa esse cara aqui, ó. Todos os raios são emitidos dessa região aqui, de trás do disco, que está atrás do buraco negro em relação ao observador, eles são distorcidos e são registrados aqui. Então, o que o observador vê aqui é como se esta parte de trás estivesse levantada, né? Ele vê esse disco aqui, mas levantado, ele vê isso aqui, ó. Tá certo? Agora, a grande coisa curiosa é o seguinte, isso aqui, ó, que está a parte de baixo do disco, que não teria como esse observador ver, ele vê também. Tá certo? Ele vê porque esse raio de luz, a trajetória do raio de luz é distorcida pela presença do buraco negro, e ele vê esse cara projetado aqui, ó. Então, isso que você vê aqui embaixo é a parte de baixo disso aqui. Tá certo? E aqui que eu faço questão de lembrar dos objetos impossíveis, certo? Não tem nenhum problema você ver a parte de baixo do disco. O esquisito é você ver a parte de baixo e a de cima juntos. Tá certo? Você está vendo na mesma imagem a parte de cima e a parte de baixo. Tá certo? Que você não ia conseguir ver se não fosse por esses efeitos de ondas gravitacionais fortes. Aqui, né? Se não fosse um buraco negro aqui, você não ia ver isso. Né? Se fosse Saturno, você não ia ver. Tá certo? Aqui dá para ver melhor essa imagem, né? Que esses quadrados todos têm o mesmo tamanho, mesma área, tá certo? Então, a gente vê que esse disco da frente aqui, ó, ele é pouco distorcido, né? Esse disco de trás aparece distorcido e levantado, né? E essa parte de baixo aqui, ó, aparece aqui assim para você, né? Esse anelzinho aqui, ó, isso aqui é uma fonte de debates atual, certo? Isso aqui o pessoal chama de photon ring, né? Isso aqui é um remanescente
daquelas trajetórias que dão um monte de volta em volta do buraco negro, tá certo? Então, se você considerar que tem camaradas que podem dar várias voltas aqui e chegar aqui, tá certo? Eles chegam compondo esta estrutura aqui, né? E essa mancha escura que a gente vê aqui, tá certo? Que em última instância, essa mancha escura que você vê aqui, que em última instância é o buraco negro, é o que a gente chama de sombra do buraco negro, tá certo? Essa aqui é uma imagem interessante, essa é a primeira imagem realista do buraco negro, certo? É obtida por um físico chamado Luminet nos anos 80, numa época que você não tinha nem impressora para registrar isso aqui, né? Então, você consegue identificar, isso aqui é um disco. Quando a gente fala imagem de buraco negro, é sempre a imagem do disco, tá certo? O problema é que ela está deformada pela presença do buraco negro, tá certo? Então, você tem aqui o disco, a parte de trás, aqui não tem a parte da frente, tá certo? Isso aqui é uma imagem realista, então ele tem efeito Doppler, né? Porque como esse disco gira, você tem a frequência que é emitida para cá é recebida diferente da frequência que é emitida aqui, então você tem um efeito extra aqui de efeito Doppler, né? Essa é uma imagem realista emitida pelo André, que é meu estudante, né? Isso aqui é uma imagem, o André tem muito mais recursos que o Luminet, certo? Então essa aqui é uma imagem como esta aqui, de um buraco negro realista obtido pelo André, certo? Então, se vocês olharem para esse objeto aqui, é isso, tá certo? Então, esse aqui é o famoso Gargantua, né? Então, para você identificar aqui as partes aqui, você tem esse é o disco de acreção, né? Então, essa aqui é a parte frontal, é a parte menos distorcida, né? Então, é esta região aqui, esta aqui, que é a menos distorcida. Então, esse aqui é o disco de acreção, vamos chamar assim, autêntico, né? Isso que você vê atrás aqui, ó, isso que você vê embaixo, é a parte de trás do disco de acreção, esta aqui, tá certo? E isto aqui, ó, é a parte de cima do disco de acreção. Isso aqui, ó, tá certo? E esta imagem aqui, a famosa imagem do jornal, ela é uma versão de resolução pobre disso aqui, tá certo? Se a gente conseguir melhorar essa resolução, a imagem que a gente vai obter é uma imagem cada vez mais parecida com essa aqui, né? Porque essa aqui é uma imagem fidedigna, certo? É uma imagem realista, com o melhor conhecimento que a gente tem sobre a natureza, enfim, de buracos negros, certo? Eu vou terminar aqui para que a gente possa conversar um pouco, né? Se tiver perguntas e tudo mais. Eu termino aqui e, enfim, agradeço a audiência e a oportunidade de falar. Obrigado. Muito obrigada, professor Saar. Vamos começar, então, na parte de perguntas. E a tradição é, quem estiver no Zoom poderá fazer a pergunta verbalmente. Apenas, por favor, levante a mão. Quem estiver no Facebook, por favor, digite a sua pergunta lá, que nós mesmos faremos aqui para o professor. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Francisco Pesside. Posso fazer uma pergunta? Quantas quiser. Quer dizer, de minha parte, quem manda é a Flávia. Claro, não, fica à vontade, de pode minha fazer parte, sim. pode fazer quantas quiser. Tenho várias perguntas para fazer, mas eu vou começar pelo fim. Nessa figura da imagem que estão nos últimos slides, me permita chamar você de você? Posso chamar o professor de você? Pode. E você me chama de você também, tá bom? Perfeito. Tá joia. Nessas imagens que constam nos últimos slides que você mostrou, por causa das, aparentemente, simetria esférica do buraco negro, esse halo que existe em torno não deveria ter também uma simetria, quer dizer, o que aparece acima não deveria ter o correspondente imagem especular abaixo?
Não. Por que não? Porque se você olhar aqui, ó, este esquema aqui já mostra que a simetria está quebrada. Mesmo que seja simétrica, as trajetórias destes raios aqui são Ok, diferentes ok. da trajetória desse. Peguei. 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 A situação simétrica é essa situação sem graça. Sabe qual é? Do observador está aqui, ó. Se o observador tivesse aqui, ele não ia ver distorção nenhuma. Ele ia ver um anel perfeito, né? Então Ok, obrigado, obrigado. nada. Alguém Quem levantou a estiver mão. no Zoom também quiser digitar a pergunta, fique à vontade, tá? Quem quiser falar, é só desligar o microfone, por favor. É que alguém levantou a mão. Alguém Eduardo. levantou? Olá, tá me Eduardo, ouvindo? sim. É, Pode seguir. muito obrigado. Eu só cheguei na reunião agora, mas eu peguei uma explicação. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer já não foi respondida, mas eu queria saber se um buraco negro ele se move, ele deixa algum resíduo para trás? Não. Não. Ele se move, né? O buraco negro é um objeto astrofísico, então ele se move, ele tem momento angular, né? Ele se move e pode bater em outro buraco negro, né? Esse é o evento das ondas gravitacionais que eu comentei. Eles vêm da fusão de uma colisão de dois buracos negros. Então, buracos negros são objetos astrofísicos e eles têm momento linear, momento angular e tudo mais, né? E eles não deixam nenhum tipo de rastro nem nada, né? Ok. E outra pergunta que eu tenho é que sempre vejo assim colisão de dois buracos negros naquele famoso espaço 2D, que é um tecido, né? Parece uma água. Mas é possível ver essa colisão no espaço 3D? Ver, o que você chama de ver? Por As exemplo, ondas gravitacionais que foram captadas é o mais próximo que eu posso falar de ver, né? Então, as ondas gravitacionais de 2017 são a imagem, entre aspas, daquela colisão que aconteceu milhões de anos atrás, tá certo? Então, você pode ver e você vê. Isso é o que é captado pelas antenas, pelas observações gravitacionais, né? Agora, eu não sei se você está perguntando de visualizar no computador. Isso também é possível, né? Você pode visualizar isso no computador também, se você quiser, né? Essa coisa do que você falou da colisão 2D e tal, isso é uma analogia, tá? Aquela história de que o buraco negro deforma a superfície de uma superfície elástica, né? Aí você coloca dois pezinhos, aqueles pezinhos afundam, deformam. Isso aí é uma analogia, né? As deformações no espaço-tempo induzidas por um objeto, por um buraco negro, não são assim, né? Isso é só uma analogia. ok, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta a fazer. Sim, por favor, se identifique e pode fazer, por favor. Ok. Eu sou Antônio Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estou terminando a graduação. E queria saber, a matéria que cai dentro do buraco negro, isso pode relacionar com a sua entropia? Essa pergunta é muito sutil, né? Sim e não, né? Então, a entropia, veja só, imagina que você tem uma estrela e ela se colapsa, certo? Então, antes da estrela virar um buraco negro, ela tem uma entropia, e essa entropia, em última instância, está ligado com tudo que tem dentro da estrela, tudo que a compõe, tá certo? Então, a entropia tem a ver com o número de estados acessíveis, tal, termodinâmico. Então, o conteúdo dessa estrela está intimamente ligado com a entropia dela, certo? Aí, quando ela colapsa e vira um buraco negro, tem um súbito aumento de entropia. A entropia do buraco negro é muito, 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 muito maior do que a entropia da estrela que deu origem ao buraco negro, né? Isso ainda é meio misterioso, tá? Ninguém consegue entender satisfatoriamente, do ponto de vista microscópico, como você está sugerindo, quer dizer, identificar
quais são os graus de liberdade que dão origem à entropia, isso ainda é mal entendido hoje em dia, tá certo? Isso é assunto de estudo e disputa, né? Então, a entropia do buraco negro está relacionado com o conteúdo original que deu, do qual o buraco negro surgiu, mas não muito, não muito, né? O grosso da entropia de um buraco negro vem da formação do horizonte. Vem da formação do horizonte. E tem mais outra pergunta. Sim. Você acha que a gravidade quântica poderia explicar sobre a curvatura extremamente alta dentro de um buraco negro? É o que se espera, né? Porque o buraco negro, o interior... Eu não falei nada do interior do buraco negro, certo? Mas o interior do buraco negro tem, sim, o que a gente chama de uma singularidade verdadeira, certo? Uma singularidade mesmo. E nesse aspecto, a relatividade geral é uma teoria muito curiosa, porque ela consegue prever quando ela vai falhar, tá certo? Então, a relatividade geral prevê que dentro de um buraco negro ou em outras situações, você tem uma singularidade de espaço-tempo. Singularidade de espaço-tempo é uma região em que as coisas explodem, certo? Então, você tem campos e atrações tão intensas que tudo explode lá. Então, como é que você interpreta isso? Você interpreta que, né, a relatividade geral deixa de valer ali, né? E a ideia é que a relatividade geral vai ser substituída por alguma teoria que leve em conta a ação, a interação microscópica da matéria. E a teoria que leva em conta a interação microscópica da matéria é a mecânica quântica. E essa união entre mecânica quântica e gravitação é uma coisa que não existe ainda, certo? Mas a esperança é que uma teoria de gravitação quântica, que é isso, né? Uma teoria que consiga descrever simultaneamente os fenômenos quânticos e gravitacionais, possa esclarecer isso aí, né? A gente diz que ela resolve a singularidade, né? A singularidade deixa de ser uma coisa em que as coisas, uma região, um instante, um evento em que as coisas explodem, né? E passa a ser uma coisa que você consegue descrever, vamos dizer assim, de maneira normal, né? Então a resposta é sim. Não só eu, todo mundo espera isso. Se isso está próximo é outra história, tá certo? É outra história. Então tá, muito obrigado, Roberto. Nada. Muito bom. Então, temos uma pergunta do Facebook, a Elza. Ela pergunta se existe uma distância segura para se aproximar de um buraco negro, a distorção no espaço-tempo. Veja, essa pergunta é ótima. Os buracos negros são traiçoeiros. Você pode cair num buraco negro e não perceber. Você só vai perceber quando é muito tarde. O que define o buraco negro é isso que a gente chama de horizonte. Tá certo? Um buraco negro muito grande, o campo gravitacional no horizonte é muito pequeno. Muito pequeno. Você não percebe. Você vai perceber quando você tiver cruzado o horizonte e você se esborrachar na singularidade central. Aí é trágico, certo? É trágico. Tem um nome técnico para o que vai acontecer com você quando você chegar na singularidade central, é espaguetificação. Porque você vai ser espichado numa direção assim, vai ser trucidado, tal. Aí é terrível. Agora, o horizonte do buraco negro, que é essa última fronteira, que é aquela que se você cruzar você está perdida, né? Ali não tem nada de especial. Não tem nada de especial. E se o buraco negro for muito grande, como esses buracos negros do centro de galáxia ativa, né? Você nem percebe. Você nem percebe. O campo gravitacional pode ser mais baixo do que na Terra. Por incrível que pareça. Mas é assim. Legal. Bom, por favor, Mariana Rodrigues, você pode fazer a sua pergunta verbalmente. Oi, boa noite, Roberto. É a Mariana. Tudo bom? Roberto, eu vou fazer uma pergunta de não física, mas curiosa. Você está me ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, tá. É possível o buraco negro se autofagocitar, por exemplo, se autoconsumir?
quer dizer, um buraco negro sozinho, ele sofre um processo que a gente chama de evaporação, né? Isso é um processo que envolve um fenômeno de emissão de radiação, que chama radiação de Hawking, né? Então, ele evapora, né? Quer dizer, ele desaparece. Inclusive, esse processo de desaparição do buraco negro é o que leva aos famosos paradoxos de perda de informação, né? Tem a ver com esse processo de evaporação, né? Agora, um buraco negro sozinho, eu não vejo nenhuma maneira dele se auto-engolir, não, isso não, né? Mas o que ele pode fazer, ele pode sumir evaporando, né? Isso sim. Tipicamente, são tempos muito longos, né? O buraco negro grande, o tempo de evaporação dele é muito maior do que qualquer tempo de vida do universo, tal. Então, essa é outra história. Se essa evaporação vai de fato acontecer, essa é outra história. Ok, obrigada. Professor Alberto Sá, temos outra pergunta do Facebook. E o Theo Maeschi, ele pergunta se a luz tem massa. Não tem massa. Isso é uma coisa que você pode colocar vínculos experimentais, né? Então, você pode... a famosa massa do fóton, né? Então, a questão da massa do fóton está intimamente ligada com o potencial coulombiano, né? Então, se o fóton tivesse massa, o potencial não ia ser exatamente 1/r, o potencial coulombiano, ia ter correções, tá? E isso é verificado experimentalmente com grande precisão. Então, você pode afirmar que o fóton tem massa zero. Com licença, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Rubens, aqui eu trabalho no observatório aqui municipal. E eu gostaria de saber se existe um esquema similar para o demonstrado do buraco negro em relação ao tempo, a deformação do tempo. E um conselho, nunca mais, não use mais essa blusa para fazer a palestra, porque o microfone fica raspando no zíper e fica fazendo um ruído o tempo inteiro. Desculpa a intimidade aí de falar isso. Obrigado. Nada. Bom, eu sinto muito pelo ruído do microfone. Agora eu vou... Não foi nada que atrapalhasse a palestra. É só um conselho. Vou ficar mais atento, é isso. É muito difícil você demonstrar graficamente, né, em geral, o que as pessoas querem, demonstrar graficamente as deformações de caráter temporal no espaço-tempo, né? É muito, muito difícil. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei. Todas as analogias dessas visuais, gráficas, elas sempre são com curvaturas nas seções espaciais, né? Eu não sei como fazer isso de maneira satisfatória para a parte temporal, é mais complicada. E é meio triste, né? Porque em várias situações a deformação realmente relevante é a temporal, né? Quando a gente discute isso com estudantes no curso de relatividade, né? Você não fica falando de deformação desse tipo, né? Você fala do jeito que as coisas são. E aí tem a ver com aquilo que eu falei das deformações do cone de luz, né? Mas aqui é muito difícil você... Eu não sei como apresentar aquilo para um público leigo. Você tem que saber o que é cone de luz, tem que saber um monte de coisa, né? Representar as componentes temporais da curvatura é muito complicado. Obrigado. Nada. Eu peço, por favor, ao Tito Ribeiro, pode fazer sua pergunta, por favor. Obrigado, Flávia. Boa noite, professor. Boa noite. Voltando um pouco à questão do colega anterior a respeito da colisão de buracos negros, né? A respeito das ondas gravitacionais, eu gostaria de saber como que os buracos negros, esses que se colidem, eles perdem massa em forma de ondas gravitacionais.
Bom, é como a relatividade geral prevê, tá certo? Então, a maneira mais simples de entender é você apelar para o E igual a mc ao quadrado. Agora, E igual a mc ao quadrado não é nada intuitivo também, tá certo? Então, os buracos negros, eles perdem massa, porque grande parte da energia é emitida como onda gravitacional, e em última instância a gente sabe que essa emissão de energia, principalmente por causa do buraco negro, só pode vir de massa, tá certo? Porque o buraco negro não tem nada mais. Ele tem momento angular também. É massa e momento angular. Agora, se você quiser uma descrição microscópica, como acontece isso, como é que sai um pedacinho da massa e vira uma onda gravitacional, é inviável. Isso não dá para explicar assim, tá certo? É como a relatividade geral prevê, tá certo? Desculpa, mas como que ela prevê? Porque a ideia que eu tenho é que o próprio campo gravitacional do buraco negro... O par vai para longe, isso é a radiação de Hawking. Isso não é assim que funciona, né? Isso é uma analogia ruim, né? Uma analogia, inclusive eu acho que visualmente pobre, mas enfim, não é assim que funciona, tá certo? O problema da perda de informação tem a ver com o estágio final da evaporação. Porque a ideia é o seguinte, você tem um buraco negro que se formou por um colapso de uma estrela. Essa estrela tinha matéria, tá certo? Então, imagina que o buraco negro se formou e você começa a tirar coisa dentro do buraco negro. Você joga um automóvel, joga um planeta, certo? Joga umas bolas de boliche. Essa matéria que cai no buraco negro tem informação acerca da natureza dessa matéria, né? Eu brinquei de automóvel, bola de boliche, mas, enfim, existem marcadores quânticos muito precisos que diz o que você jogou dentro do buraco negro. O problema é que, durante a evaporação do buraco negro, ele emite radiação térmica, tá certo? Emite radiação térmica, basicamente de fótons. E termina um estágio final da evaporação que ninguém sabe o que é, tá certo? O problema é que esse estágio final da evaporação é algo muito esquisito, porque os fótons que foram emitidos não carregam a informação da matéria que compôs o buraco negro. Então, esse objeto final, o remanescente final da evaporação do buraco negro, é uma coisa muito esquisita, porque ela deve ter toda a informação acumulada, e a gente sabe que isso não é viável, tá certo? Então, enquanto você não conseguir descrever de maneira adequada o estágio final da evaporação, você não sabe o que dizer sobre conservação ou não de informação, né? O problema do paradoxo da informação, de novo, é um fenômeno quântico também. Classicamente não é um problema isso aí. O problema é quando você tem fenômenos quânticos, né? Bom, temos uma pergunta agora do Francisco Fambrini, aqui no Zoom mesmo. Ele pergunta se um buraco negro pode violar a segunda lei da termodinâmica. Não. Inclusive, a grande parte dos estudos de termodinâmica de buracos negros começaram com perguntas desse tipo, né? Se você podia usar um buraco negro para violar segunda lei da termodinâmica, né? E com essas perguntas de experimentos imaginários, que são coisas muito, muito legais, né? Que se criou, né? Que nasceu isso que a gente chama hoje de termodinâmica de buracos negros, né? Mas os buracos negros estão perfeitamente integrados na termodinâmica e não viola nada. Muito bom, professor Sá. Tem uma pergunta do professor Lunazzi, ele perguntou via Facebook, e a pergunta dele é: e a teoria das cordas não entra para explicar algo, acredito eu, no contexto de buracos negros? Teoria de cordas bom, tem muitas teorias de cordas, né? Provavelmente ele se refere na teoria de cordas como sendo uma candidata a falar de gravitação quântica, né?
ela teria a dizer sobre a vizinhança da singularidade, coisas assim, né? Mas até onde eu sei, não diz nada ainda. Não diz nada ainda. Bom, temos uma pergunta da Bárbara Moreira. Eu gostaria de fazer ela pessoalmente, Bárbara? Eu vou perguntar aqui, então. Ela pergunta o seguinte. Professor Sá, quais as condições que levam uma estrela a colapsar em buraco negro? Muito interessante pergunta. É muito simples. Basicamente é tamanho. Uma estrela muito grande, ela vai terminar com um buraco negro. Tem o famoso limite de Chandrasekhar. Basta que uma estrela seja um pouco maior que o Sol e ela termina com um buraco negro. Porque quais são as forças que atuam numa estrela? São basicamente duas, né? Você tem uma atração gravitacional, que ela se mantém coesa, certo? Por atração gravitacional, né? Isso que mantém uma estrela coesa. E tem uma força de repulsão que tem a ver com as reações nucleares que acontecem lá, né? Então, uma estrela brilha porque basicamente você faz fusão, você pega dois átomos de hidrogênio, faz um átomo de hélio, isso gera uma temperatura importante e você tem um processo de expansão de um gás quente que é contrabalanceado pela atração gravitacional. Isso que mantém a estrela coesa, isso que mantém o Sol coeso, né? Quando todo o combustível nuclear é consumido, quando você não tem mais hidrogênio para transformar em hélio, você perde essa força de expansão que você tem e todo o conjunto da estrela é atraído e acaba colapsando sobre o seu próprio peso. E é daí que vem o colapso gravitacional. E o que indica se o colapso vai terminar ou num buraco negro ou numa anã, né? Tem toda uma série de possibilidades para o estágio final de uma estrela, pode explodir também, tá certo? É basicamente o tamanho. Então, basta que a estrela seja grande e ela termina num buraco negro. É meio inevitável isso aí. Eu vou pedir agora para o Fernando fazer a pergunta verbalmente. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Quando um buraco negro começa a absorver muita quantidade de matéria, ele chega em um ponto de massa crítica? E se sim, o que acontece depois? Não tem massa crítica, não. O buraco negro vai comendo, aumentando, comendo. Não tem massa crítica, não. Enquanto tiver comida, ele vai engordando. Não tem massa crítica. Muito obrigado. Agora aqui do chat do Zoom, o Alexandre, ele faz a seguinte pergunta. Um buraco negro pode ser um buraco de minhoca que leva a diferentes regiões do universo? Existe algum estudo atual nesse sentido? Tem inúmeros estudos, né? Inúmeros. Veja só, essa pergunta ela está mal feita, o que é perfeitamente natural, tá certo? Então, a pergunta assim, pode ser isso? A resposta é pode. Aí você pergunta, é provável que seja isso? Aí eu já acho que não, tá certo? Então, os famosos buracos de minhoca são estruturas de espaço-tempo interessantíssimas. Eu já estudei, enfim, trabalhei com buracos de minhoca. Agora, se você me pergunta se eu espero encontrar um buraco de minhoca em contexto astrofísico, a resposta é não. A resposta é não, porque não existe mecanismo astrofísico razoável para você criar um buraco de minhoca, né? Então, a pergunta é, pode ser assim? Pode. É provável que seja assim? Não. Certo? Não. Então, a ideia de interpretar buraco negro como buraco de minhoca, isso vem do próprio Einstein, os famosos pontes de Einstein-Rose, são Einstein-Rose Bridge. Então, ele dizia que não o horizonte, aquela singularidade que está lá dentro do buraco negro,
Na verdade, aquilo não é uma singularidade, aquilo está conectado com outro buraco negro ao contrário, que chama buraco branco, né? E você pode entrar por um lado e sair pelo outro. Pode. Eu espero isso, não. Porque um buraco desse não vai nascer, não nasce de colapso. No colapso não vai aparecer isso. Tá certo? Então, um buraco desse, um objeto desse, ele pode até existir, mas é pouco provável que você encontre, porque não tem mecanismo astrofísico para criar. Tem uma coisa muito menos exótica com isso, e eu já posso afirmar que você não vai achar. Sabe o que é? Buraco negro com carga elétrica. Dá para ter carga elétrica no buraco negro. Isso é perfeitamente, teoricamente, muito fácil. Né? O buraco negro ele pode ter massa, pode ter momento angular e pode ter carga elétrica. Né? Aí você me pergunta, é razoável esperar encontrar um buraco negro astrofísico com carga elétrica? A resposta é não. Por que é não? Porque não tem mecanismo para criar esse buraco negro. Não existe mecanismo astrofísico para selecionar carga. Porque você criar um buraco negro com carga elétrica, você tem que, de alguma maneira, aglomerar matéria carregada. Aglomerar matéria carregada, você tem que primeiro separar por carga a matéria. E não existe mecanismo para isso em contexto astrofísico. Então, um buraco negro carregado, ele tem que ser o que a gente chama um objeto primordial. O objeto primordial é aquele que nasceu no Big Bang, tá certo? Aí ele pode ter. Mas esses aí são muito raros, tá certo? Os buracos negros que você encontra facilmente são os buracos negros que surgem em contextos, lembra do que eu falei do Penrose? Em contextos que eles são inevitáveis, tá certo? Aí sim você encontra, você pode encontrar, mas não. Então a resposta é pode. Eu espero encontrar isso na esquina? Não. Não. Obrigada, professor Alberto. Agora, outra pergunta do chat do Zoom. A Camila, ela faz a seguinte pergunta. Se uma estrela de nêutrons se chocasse com um buraco negro, o que aconteceria? Ela seria engolida? Se sim, o buraco negro se tornaria mais massivo ou nada aconteceria com ele? Bom, primeiro, isso aconteceu. Um dos eventos mais famosos das ondas gravitacionais recentes envolve uma estrela de nêutrons, tá certo? Então, se o buraco negro colidir com a estrela de nêutron, o buraco negro vai engolir a estrela de nêutron e vai ficar um pouco mais gordinho. Isso, né? Então, o buraco negro sempre vence, certo? E aumenta a massa, claro, ele engoliu toda a estrela de nêutron. Então, no mínimo, né, ele vai... na verdade, no máximo, porque vai perder. Né? Então, ele vai engolir a estrela de nêutron inteira e vai emitir uma quantidade considerável de ondas gravitacionais. Né? Isso, de fato, já se sabe, tem pelo menos um evento que eu me lembro que envolve estrela de nêutron. Para ser sincero, eu não me lembro se são duas estrelas de nêutron ou se é uma estrela de nêutron e um buraco negro, mas isso já está, um dos registros de ondas gravitacionais. Né? Tem vários já, tem dúzias de registros de ondas gravitacionais. Né? Ok, mais uma pergunta do Facebook, agora o Henrique, ele fala assim, o professor Saá comentou sobre o colapso de uma estrela para formar um buraco negro, mas o que difere na formação de uma estrela de nêutrons? Bom, a evolução estelar tem várias possibilidades de estágios finais. Né? Buracos negros é uma delas. Né? Formação de estrela de nêutron é um pouco mais complicado, tá certo? Os mecanismos astrofísicos que levam à formação de estrela de nêutron são muito mais complicados, né? Muito mais complicados. Estrela de nêutron é um objeto muito estranho, né? Você pode, sob determinados pontos de vista, encarar uma estrela de nêutron como um núcleo atômico gigantesco. Só tem nêutron lá dentro. Tá certo? É como se fosse um núcleo atômico gigantesco. Né? Então,
a origem de uma estrela de nêutron envolve processos de física nuclear altamente complicados, tá certo? Se você me perguntar quais são as condições de uma estrela que garante que ela termine no estrela de nêutron, eu não sei dizer, tá certo? Eu teria que... não sei dizer. Outra pergunta do Facebook, a pergunta é: uma vez eu li que um objeto à velocidade da luz, por sofrer efeitos relativísticos, ele não precisa percorrer um trajeto físico. No caso, ele chegaria instantaneamente. Observamos que, na realidade, não é assim. A dúvida é: por que não é assim? Tem relação com o que ainda não conseguimos explicar? Matéria escura, energia escura? Não, a cinemática relativística é algo completamente conhecido. Então, eu tenho certeza que se isso que você descreveu, se a gente cuidadosamente descrever o que está acontecendo, não tem isso. O problema de cinemática relativística, que é isso que você está propondo, é coisa completamente conhecida e você não precisa invocar nada de matéria escura, de energia escura, de nada para descrever, né? Então, primeiro tem que descrever exatamente o que você quis dizer. Isso é um problema de cinemática relativística, e isso é uma coisa muito bem conhecida e não oferece nenhum tipo de desafio em entender o que está acontecendo. Às vezes o desafio é você descrever, às vezes é complicado você descrever corretamente o que está acontecendo, né? Mais um... Bom, pessoal, o tempo está corrido, então vamos fazer a última pergunta para o professor Sá, e depois, quem quiser continuar interagindo com ele, bom, se ele estiver disponível, ele vai deixar os dados. Bom, a pergunta é do Marcos Rodrigues, ele fala assim: professor, como a força de atração gravitacional é maior nos menores buracos negros, com o passar do tempo e com o ganho de massa do buraco, ele tende a chegar em um ponto onde não irá mais crescer. Crescer? Essa é a pergunta, desculpa. E com isso iniciar o processo de evaporação? Não, o processo de evaporação não é esse, é mais complicado, né? Não é, e não existe essa transição, quer dizer, se um buraco negro continuar acretando matéria, ele vai crescendo, ele não chega nesse ponto em que ele deixa de crescer, ele vai crescendo, enquanto ele tiver matéria para crescer, para acretar, ele vai crescendo, né? O processo de evaporação é outra coisa, né? É uma coisa curiosa até, porque ela é mais intensa para os buracos negros pequenos, né? Os buracos negros grandes, eles sofrem menos evaporação. A evaporação é proporcional à famosa radiação de Hawking, a temperatura de Hawking, e a temperatura de Hawking é proporcional à atração gravitacional à superfície do horizonte, né? Então, os buracos negros pequenos são os que têm a maior temperatura de Hawking, o que é curioso, né? E esses são os que emitem mais, né? Mas enquanto houver matéria para ser, né, engolida pelo buraco negro, ele vai crescendo. Muito bom. Eu agradeço a excelente palestra para o professor Alberto Sá. Muito obrigada por fechar o Física para Curiosos deste ano, com essa palestra excelente. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e peço que continue acompanhando aí a nossa programação, porque ano que vem teremos aí várias palestras tão interessantes como essa. Muito obrigada a todos, bom final de semana, boa noite, e a gente se vê no ano seguinte. Até mais, gente.